Oi, boa noite a todos que nos seguem, o nosso perfil Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Eleazar de Castro Ribeiro, sou responsável por esse grupo, essa comunidade que estuda a Segunda Guerra Mundial aqui em Fortaleza, mas com ramificações por todo o Brasil. Vamos receber as pessoas, né? Entraram B. Gomes, Jamicel, BH, Arthur entrou, seja bem-vindo, Arthur. Enquanto o pessoal está entrando, nós vamos fazer a divulgação da nossa programação de hoje. Vocês já sabem, né? O professor Francisco Ferraz, da Universidade Estadual de Londrina, que vai falar sobre a guerra que não acabou. E no próximo sábado, numa série especial, onde nós vamos estar entrevistando guias de toda a Europa, falando sobre as marcas que permaneceram em seus países da Segunda Guerra Mundial, nós vamos receber a Martina Machelová. A Martina, na verdade, é a única que não é brasileira do grupo, mas ela fala tão bem e é tão assim integrada com a cultura brasileira que ela é quase uma brasileira. E ela vai falar para a gente às 16 horas do próximo sábado, falando sobre essas marcas da Segunda Guerra lá na República Tcheca. Francisca Ferraz, será que é o senhor, professor? Aí tem Francisca Ferraz, Carvalho, Isa Carvalho. Pronto, aqui, ó. Ele já pediu para entrar. Para a gente aí começando a conversar. Olá. Oi, professor. Boa noite. Finalmente consegui vencer as minhas barreiras de ignorância tecnológica. Mas o Instagram, para mim, era quase nome de remédio, né? Antigamente. É verdade. Tem um nomezinho de remédio mesmo, né? Professor, só um minutinho enquanto a gente está recebendo as pessoas, tá? Claro. Nós estamos recebendo aqui o Cícero Gelson, a Gorete Gugel. Você está vendo aí no rodapé, né? Sim, sim. É a Kátia Montese. Kátia Montese faz parte do Instituto Montese aqui de Fortaleza. Pedro Leão Coelho. Enfim, várias pessoas estão entrando. Falei, professor, da nossa programação. Excepcionalmente a gente está fazendo hoje, mas na verdade é dia de quarta às 20 horas. Nós falamos sobre temas diversos da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho a impressão que nós estamos chegando aí perto da 50ª live nesse período da pandemia. E aos sábados nós estamos fazendo uma série especial falando com guias brasileiros que moram na Europa. E aí são 9 guias. No primeiro foi o Odimar Pinheiro, que falou sobre a França. Ele mora lá há 30 anos. Né? Desculpem, 16 anos. E agora, no próximo sábado, vamos falar com a Martina Machelová. Ela é tcheca, mas é tão integrada à cultura brasileira que é praticamente uma brasileira. E ela vai falar sobre as memórias, as marcas da Segunda Guerra na República Tcheca. Vai ser muito interessante, às 4 da tarde. Né? Falamos, nas quartas-feiras, nós temos de temas diversos, em geral, relacionados a operações, batalhas, a presença dos exércitos, como é o caso do Exército Brasileiro. Né? E eu vi até, nós temos uma marca, essa marca aqui, né? Eu estou vendo, muito bonita. Exato. E eu vim hoje, tenho várias cores, mas vim hoje em verde, em homenagem à FEB. Né? Em homenagem à FEB. Mas vamos lá, professor. Eu queria primeiro que você se apresentasse, dissesse a sua trajetória, muito sucintamente. Vamos lá. Bom, é horrível. Boa noite a todos, né? É horrível falar de si mesmo, né? Mas, basicamente, eu sou professor da Universidade Estadual de Londrina, Paraná. Estou aqui estou no Paraná, na verdade, desde 1991. Né? Em Londrina, desde 96. Mas você é paulista? Você é paulista? Eu sou paulista, eu sou paulista de Bauru. Né? E eu nunca tive contato com combatente ou ex-combatente em Bauru,
nem na infância, nem na adolescência. O que mais me chamou a atenção na escola, quando eu estava no ensino médio, era a professora de história que passava os slides sobre a Segunda Guerra Mundial, que era uma coisa que eu gostava, né? E aí ela começou a falar também sobre os brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Então isso me chamou bastante atenção. Aí, mas fui fazer o curso de História e esse assunto não foi abordado nos anos do curso. Em boa parte porque naquela época, até mais do que o materialismo histórico, o que chamava mais atenção era a Escola do Zanardi, e olha, histórias de guerra são histórias naturalmente de segunda categoria, porque são aquelas coisas meio patrioteiras, são os grandes heróis, nós temos que trabalhar com as massas, com os de baixo, etc, etc. E assim, eu fui realmente me ligar no tema da Segunda Guerra Mundial, porque eu fui fazer o mestrado. O mestrado foi sobre as relações entre Forças Armadas e política no Brasil. Que eu trabalhei sobre a Escola Superior de Guerra. E aí, durante o estudo da Escola Superior de Guerra, havia notado que o impacto da FEB, o impacto dessa parceria entre oficiais americanos e oficiais brasileiros ajudaria a constituir a Escola Superior de Guerra. E isso, é claro, foi... e aí eu ficava pensando, eu fui ler mais sobre o que eu já tinha por diversão sobre a Segunda Guerra e o Brasil na Segunda Guerra, e fiquei interessado em um assunto que ninguém falava. Né? O que aconteceu com os combatentes, né, que eram pessoas como eu? Eu fiz o serviço militar. Na época, a guerra mais próxima nossa era das Malvinas. E eu ficava preocupadíssimo, porque o massacre que os pobres dos soldados argentinos, que foram mandados sem treinamento, sem armamento decente, para enfrentar soldados profissionais ingleses, e aí eu ficava pensando assim, eram pessoas como eu fui, com 17, 18, 19 anos, fazendo serviço militar, e estavam ali, né, combatendo o exército nazista, o exército alemão, o exército, então, considerado o mais eficiente. Então, e aí eu ficava pensando, o que aconteceu com eles depois que eles voltaram? Ninguém fala o que aconteceu, como é que eles viveram essa guerra, se retomaram os empregos, se tiveram problemas de... hoje o termo técnico é estresse pós-traumático, né? Mas naquela época chamava neurose de guerra. E aí eu fiquei pensando assim, como é que retomaram as suas vidas, e a memória que eles exercitavam. Então foi tudo isso que eu fiz no livro A Guerra que Não Acabou, que foi a capa, você usou inclusive na chamada da live. E aí, a partir de então, eu me dediquei, nos últimos 20, 25 anos, a essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Okay. Então, mais ou menos isso. Professor, historiografia, pelo que eu entendo, muito menos que você, com certeza, né? A historiografia é a forma de registro da história, né? Ou pode ser a prática crítica, né? De como registrar a história. Aí eu pergunto, o que é verdade? Eu tenho duas perguntas muito curiosas a respeito disso. A primeira é a seguinte: o que é verdade, o que é fantasia na historiografia da presença brasileira, né, na Segunda Guerra Mundial? E a segunda pergunta é por que o brasileiro não incorpora a sua cultura, a sua alma, essa história da presença brasileira? Por que tanta dificuldade? Por que essa rejeição? Eu vou começar pela última pergunta, que é um gancho até para depois responder a primeira. Por que não se toca tanto no tema, ou não se valoriza, não se fala muito sobre essa participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Bom, eu também tinha essa sensação.
E aí eu fui fazer um levantamento, os resultados saíram num artigo publicado numa revista de história de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina, Esboços. E eu fiz um levantamento do que tinha sido produzido em termos de livros, coletâneas, capítulos de livros, artigos em periódicos acadêmicos, artigos em periódicos profissionais militares, teses, dissertações e trabalhos completos em anais de congressos. E nós chegamos a um número surpreendente, eu e minha equipe de orientandos, nós chegamos a um número surpreendente. 1.092 publicações. Isso até 2015. Os nossos filtros eram basicamente os mais tradicionais. Brasil na Segunda Guerra, relações internacionais, Força Expedicionária Brasileira, Força Aérea, Grupo de Caça, fronte interno, enfim, a Batalha do Atlântico Sul. E já naquele momento eu cheguei à conclusão de que não era bem verdade que não havia interesse, porque pelo menos publicar, a gente publicou pra caramba, né? E aí, mas eu não fiquei satisfeito porque alguns filtros não foram usados. E eu apresentando esse trabalho em congressos, vários colegas perguntavam, você foi procurar saber sobre as perseguições às minorias germânicas, italianas, no Brasil durante a Segunda Guerra? Não. Você foi procurar sobre isso, sobre aquilo? De repente, eu falei assim, não, nós vamos ter que ampliar isso aqui. E também me perguntaram assim, você se preocupou só com o que foi publicado impresso ou o que já está em e-book online? Eu falei, olha, só impresso. Eu falei assim, olha, mas nos últimos anos tem sido publicado muita coisa apenas em formato eletrônico. Aí, enfim, trocando em miúdos, refiz o levantamento e sabe... E incorporei também muitas, já incorporando também, além de filtros mais abrangentes, né, sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial, também edições eletrônicas e anais, principalmente, de eventos que é fundamentalmente eletrônicos, não se imprime mais. Sabe quanto que eu cheguei? Que nós chegamos? 2.350 publicações. É uma média de 45 até 2019, é uma média de 32 títulos por ano. É uma média, porque, na verdade, teve ano, por exemplo, 2015, que foram publicados 139 títulos diferentes sobre o Brasil na Segunda Guerra Mundial. E eu incorporei também pesquisadores não brasileiros. Então, é muita gente, e é uma crescente, é uma curva crescente, né? No início, nos 2, 3 primeiros anos seguintes à Segunda Guerra Mundial, ao fim, muita publicação. Memórias, a Biblioteca do Exército publicou muita coisa, depois parou. Teve ano assim que não tinha zero publicações. Mas a partir do final dos anos 80 e principalmente dos anos 90 em diante, foi uma curva crescente. E isso também, há um interesse, o número de teses e dissertações sobre a participação cresceu muito. O número por isso que eu falo que eu pude notar algumas tendências interessantes. A faixa etária do pesquisador, ela está cada vez mais jovem. Parece surpreendente, mas por que dá para dizer isso? Dá para você ver porque tem muito trabalho que é de iniciação científica. Então, a faixa etária está cada vez mais jovem, está variando também os centros, não ficou mais restrita ao sul, sudeste. Então,
Por exemplo, tem equipes como a de Sergipe, da Federal de Sergipe, por exemplo, que tem dezenas de publicações. O pessoal de Natal, né, tem dezenas de publicações. Belém. Então você vê que você tem Ceará, você tem muito trabalho sendo Bahia, muito trabalho em outros centros que não os do Sul-Sudeste. Antes se concentrava muito no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Paraná, era uma coisa muito concentrada. Então, ampliou o número de os interessados na área do Brasil, ampliou, diminuiu a faixa etária e os temas estão cada vez mais concentrados no cotidiano, não nos temas nacionais, mas nos temas a minha cidade durante a Segunda Guerra Mundial, ou a perseguição a alemães em Blumenau durante a Segunda Guerra Mundial. Uhum. Então você tem, claro, e tem muito trabalho também de pontos novos. Por exemplo, sobre a FEB, sobre a Força Expedicionária Brasileira, recentemente eu li um sobre o serviço postal da FEB. Outros sobre o serviço religioso da FEB. Então, são unidades que não eram desprezadas, ninguém nem lembrava delas. Né? A logística da FEB. Então, você tem uma ampliação que tem sido muito consistente e me faz muito otimista. Agora, por que a gente tinha essa noção? Então, realmente, a ideia que a gente tem é que quase ninguém pesquisa o tema da Segunda Guerra Mundial, entre outras coisas também, porque quando nós temos o nosso espaço de ler sobre história, infelizmente, a maior parte das pessoas é o espaço escolar. Eu falo infelizmente, não por causa que a escola é ruim, mas que infelizmente que é só o espaço escolar. Deveria ser maior. Uhum. E na escola é muito pouco. E eu acho até compreensível, porque eu fui professor também no pouco tempo, mas fui de ensino fundamental e médio, e não havia tempo. Você tem uma pauta de temas, e geralmente, em história contemporânea, quando a gente conseguia chegar nos anos 40, já soltava o rojão, mas já estava no final do ano. Né? Não tinha muito que... Porque aí vai fazendo aquela ordem cronológica, né? Não dá muito certo. Nos livros didáticos, eu fiz uma outra pesquisa, muitos anos atrás, na época do meu doutorado, eu fiz uma pesquisa sobre como que o Brasil na Segunda Guerra Mundial aparece nos livros didáticos. E eu pude notar que no início era bastante, em termos de número de páginas e na proporção do capítulo. Hoje é algumas linhas, 1 ou 2 parágrafos. Em parte é natural. Por exemplo, quando há um tema novo, ele chama atenção. Então, quando eu estava fazendo a pesquisa, as diretas já, o Collor de Mello, o impeachment, os primeiros anos de Fernando Henrique, já estavam chamando atenção e ocupavam o espaço, e esse espaço, o livro didático, tem um número limitado de páginas, ele tem que ser, o espaço do passado para trás tem que ser mais comprimido. E aí sobra para o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Geralmente, na parte sobre o Estado Novo, sobre a era Getúlio Vargas, e por aí vai. Então, eu acho que dá essa impressão. Né? Outra coisa, o tema, quando você vai procurar as grandes editoras, o tema não era tão atraente. Né? E eu acho que até não continua tão atraente comparado com outros temas da historiografia brasileira. E aí há uma comparação com outros países, que em outros países você vai na livraria, tem uma seção só para a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que por conta dessa experiência nossa de termos só 25 mil combatentes num país de 40 milhões da época,
Sim. É. Né? Isso faz diferença. Os Estados Unidos, claro, tem lá alas inteiras nas livrarias sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, claro, mas nos Estados Unidos, o país tinha 130 milhões de habitantes na época da Segunda Guerra, e foram 15 milhões de soldados mobilizados. 15 milhões, ou seja, se você dividir metade do sexo masculino, metade do sexo feminino, são de 65 milhões, são 15 milhões. Se você pegar, tirar as crianças, tirar os mais velhos, você tem praticamente um terço dos jovens ali mobilizados. Então, praticamente, cada ramo grande ramo de família americana teve alguém mobilizado. Então é natural, ainda mais porque a Segunda Guerra Mundial é considerada pelos Estados Unidos como, eles chamam de The Good War, a boa guerra, a guerra boa. Porque foi a guerra que eles ganharam, não só que eles ganharam, mas eles estavam empunhando a bandeira correta. A bandeira do lado certo. Né? Isso. Né? Então, essa faz diferença. A nossa participação foi modesta em termos da contribuição para a Segunda Guerra Mundial, e modesta, porém não desprezível. Isso que é importante. E também, mas ela está chamando cada vez mais a atenção. Até porque, aí o último ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Durante muito tempo, do pós-Segunda Guerra Mundial até o final do regime militar, havia sempre uma identificação que as pessoas naturalmente faziam entre Forças Armadas e o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Para a maior parte das pessoas, não se tratava de cidadãos que largavam seus empregos, largavam a sua escola, o rol de amigos e iam fundamentalmente era parte do Exército. Como entre 64 e 85 teve um regime, uma ditadura militar, e ela foi particularmente hostil às ciências humanas dentro das universidades, que é onde se produz o histórico historiográfico brasileiro, então isso criou um certo ranço, uma certa reserva. E aí, por isso que eu chamei a atenção para você, a primeira coisa que eu chamei a atenção foi a faixa etária mais jovem. Porque essa faixa etária mais jovem não vivenciou esse tempo. Eu vivenciei o final do regime militar dentro da universidade. Né? E eu sei como é que era um ambiente ainda que... por que você vai estudar? É a primeira vez que eu fui apresentar um trabalho sobre a escola superior. Estive lá, fui pesquisar. O professor tá travando um pouquinho, viu? Querendo ver onde é. Ô, pessoal, informa aí se tá travando, se você... ou é só para mim? Como é que é? Cortou um pouquinho. Ainda tá um pouco travado. Ainda não voltou. Informa aí, pessoal. Quem estiver nos assistindo, informa se está travando para vocês também. Se vocês estão acompanhando, é só para mim. Estão dizendo que está travando. Ok. Mas está voltando aos poucos. Tecnologia é isso, né? É uma mão na roda. Mas às vezes, quando não quer colaborar... Então, mas como eu ia contando, né? Esse ambiente não era muito favorável a estudos de forças armadas ou de guerras. Tanto que a primeira vez que eu fui a um congresso de história apresentar o meu mestrado, né, que estava em andamento, sobre a Escola Superior de Guerra, as relações políticas entre civis e militares, a primeira pergunta que me fizeram foi: mas você é deles? Mas como assim deles? Né? Sim, como é que você chega lá, né, entra numa instituição militar, esse cara... Travou de novo, professor. Professor, faça o seguinte.
Agora está bom. O professor, está me ouvindo? Está travado. Travado. Caiu. Professor, se estiver nos ouvindo, por favor, aí diga aí um oi, que aí eu lhe chamo novamente. Então, nós estamos ouvindo o professor Francisco Ferraz, da Universidade Estadual de Londrina, autor do livro A Guerra que Não Acabou, tá? E muito interessante, ele fala sobre a vida dos brasileiros que participaram da FEB na Itália e, ao voltar, o que foi que atividades eles desenvolveram, qual o tipo de vida que levaram, quais seus temores, suas ansiedades, enfim, né? Nós vamos esperar aí o professor entrar de novo. Diga um oi, viu, professor? Escreva aí um oi que você aparece, aí eu lhe chamo. A Ragusa está dizendo que ele é seu orientador. Que bom, né? Ter um orientador desse, né, Ragusa? Quem mais? A Rosa Filgueiras, amiga da Leta. Seja bem-vinda. Nácia Guimarães, muito bom. Isso. Estamos enfrentando só uns probleminhas de tecnologia, mas a gente volta já. O professor caiu aí, deu um tombo, mas ele deve estar voltando. Então, pessoal, não esqueçam, programação especial, série especial sobre as memórias da Segunda Guerra Mundial na Europa. Tivemos a primeira com o Osimar Pinheiro, da França, tá? E agora, nesse segundo episódio, nós vamos falar com a Martina Machelová, que é da República Tcheca, falando sobre as memórias tangíveis e intangíveis. Tangíveis são aqueles memoriais, as estátuas, as homenagens, etc. E as memórias intangíveis são as marcas, as memórias, os traumas, os sentimentos da população, tá? Então, não percam, sábado, 16 horas, aqui no nosso perfil. Manuel Luísa Francisco entrou, seja bem-vinda. Estamos esperando o professor dê um tombo aí na internet, que ele volte. Professor, coloca aí um oi, que aí você aparece o seu nome, eu lhe chamo novamente, ok? Uma saída talvez seja você colocar, por enquanto, só durante essa live, você colocar na rede de dados. A internet pode estar, a rede pode estar com algum problema, então você coloca nos dados, tá certo? Então, vamos adiante. Então, pessoal, não percam, são 9 episódios, 9 todos esses guias, menos um, justamente a Martina do próximo sábado, ela é tcheca, mas ela é tão brasileira, eu acho, quanto qualquer um de nós, tá? Ela é a única que não é brasileira. O resto todos são brasileiros experientes, guias, aliás, brasileiros experientes, que vão falar sobre essas marcas da Segunda Guerra Mundial na Europa, nas suas cidades, tá certo? E aí nós vamos ter Berlim, Munique, vamos ter Áustria, vamos ter Países Baixos, Inglaterra, já tivemos a França, ok? Vai ser muito legal, tenho certeza absoluta. E acompanhe o nosso perfil, nós temos no Instagram, Pelos Caminhos da Segunda Guerra Mundial, também temos uma página no Facebook, tá? Onde nós postamos matérias pertinentes ao nosso tema, falamos sobre cinema, porque nós somos cinéfilos também, tá? Nós falamos sobre livros que você deveria ter para falar sobre o assunto, para entender sobre o assunto. O professor está se comunicando aqui comigo. Isso. Feche a rede e fique, viu, professor, com os dados móveis. Deve aparecer o Instagram. Aí toque em Instagram. E aí entre e faça o mesmo processo. Quando tiver... Não está abrindo a página do Instagram. Não. Veja bem. Entre no seu Instagram, tá? E aí, faça o seguinte. Saia e entre novamente. Que vai aparecer... Com certeza vai aparecer o ao vivo
do nosso perfil. Então, pessoal, todos são bem-vindos. Nós desenvolvemos lives, nós temos o nosso livro escrito. Vou aproveitar enquanto o professor não está voltando aí para falar sobre ele. É um livro de 400 páginas. Ele reflete o relato de 14 anos de viagem pelos lugares da Segunda Guerra Mundial na Europa. E dentro dele você vai ver fotos, descrição. Ou seja, nós contamos a história da Segunda Guerra Mundial passeando pelos lugares onde ela aconteceu. Se você quiser, entre em contato conosco, a gente manda pelo correio, tá? Ou então você pode comprar na Livraria Cultura, Saraiva, Amazon, ok? A Henri entrou aí. Seja bem-vindo aí, Henri. Ana Paula já estava aí, né? Vamos ver se o professor entra. O professor disse assim, aparentemente não há problema no sinal de internet daqui, mas mantenha os dados, tá certo? Ou então volte para a rede para fazer um teste, né? Volte para a rede. O Jean-Michel pergunta, o senhor foi à Normandia? Sim, fomos à Normandia, conheço muito a Normandia, conhecemos, eu e minha mulher, né? E tem um grande capítulo aqui no nosso livro sobre a Normandia, viu? Aliás, pessoal, lembrar o seguinte, no próximo ano, porque nós somos parceiros de uma empresa de turismo chamada Tachidelec Viagens, nós vamos fazer uma viagem para a Normandia, no começo de junho, justamente na comemoração do dia 6 de junho, que foi a data do dia D, tá? Então nós vamos fazer uma viagem à Normandia em junho. E uma outra viagem no final de agosto para Rússia e Polônia, ok? O tema é Segunda Guerra Mundial, embora a gente vá ver também tudo que diz respeito a turismo naquelas cidades, naqueles países, tá? Senda CZ Alice entrou, seja bem-vinda. Abraço, Henri. Vamos ver se o professor entra aí de novo. Opa, ele voltou aqui. Vamos ver agora se dá certo. O tombo foi feio. Mas está voltando aí. Ô, professor, que tombo feio, hein? Pois é. Olha, eu habilitei aqui o 4G por via das dúvidas, né? Para ver se mantém a conexão. Como acho que ninguém mais liga por telefone, né? Então vamos vamos imaginar que não teremos esse contratempo de novo. Então, professor, vamos continuar lá. A segunda pergunta, você lembra a segunda pergunta? Então, a segunda pergunta ela é, de certa maneira, um pouco fruto dessa ignorância sobre a participação do Brasil. Muitas vezes, há certos mitos sobre a participação que acabam mais atrapalhando a nossa compreensão do que ajudando. Por exemplo, peraí, mexi errado aqui. Foram os americanos que afundaram os navios brasileiros e não os alemães. Essa história, agora começa, é que eu estou vendo aqui na minha tela, como eu habilitei o 4G, aí fica, às vezes, dando uns sinais como se estivesse errado. Mas voltando, essa história é absurda. Na verdade, isso aconteceu muito durante a Segunda Guerra Mundial, em alguns círculos, porque havia grupos pró-nazistas, grupos a gente chamava de Quinta Coluna, né, que eles faziam esse boato, essa fake news. Fake news não é uma coisa tão nova. Na verdade, sempre existiu, só que não na intensidade que temos hoje, né? E a capacidade viral, literalmente, quase literalmente viral que ela tem hoje. Mas essa fake news, esse boato de que foram os alemães,
para forçar, que foram os americanos que afundaram os navios brasileiros, para forçar o Brasil à guerra, não tem lógica. Uma vez que os Estados Unidos não estavam a fim de o envio de uma tropa brasileira, que eles tinham que treinar, tinham que fardar, tinham que alimentar, tinham que armar, tinham que equipar, né? E eles já tinham feito demais, na verdade. Houve muita resistência, na verdade, por conta de autoridades militares americanas em relação ao envio de tropas brasileiras. Essa tropa, o envio foi negociado como uma negociação política. Uma negociação mais política do que propriamente militar, estratégica, né? Então, segunda coisa, além dos americanos não estarem realmente tão interessados assim, nessa participação de brasileiros diretamente em combate, ainda, assim, hoje nós temos, hoje não, já há algumas décadas, a documentação alemã sobre esses torpedeamentos já foi aberta, e essa documentação, inclusive, um pouco mais recentemente, o diário de bordo do comandante do submarino U-507, o Arro Schacht, que era aquele que afundou os primeiros navios, né, ficou muito claro que foram os alemães mesmo que afundaram. Eles eram muito meticulosos, eles miravam, afundavam, contavam no relatório quantos torpedos foram utilizados, quanto tempo demorou para o navio afundar definitivamente, até quantos barcos de sobreviventes, das baleeiras, quantas que sobravam ali, né? A localização... Aliás, isso se voltou contra eles, né? Porque eles documentaram tão bem a guerra que isso se voltou contra eles, né? É verdade. Então, e por fim, né, eu sempre gosto de falar assim, que raio um submarino vem fazer aqui, se não, no litoral brasileiro, se não está em missão de guerra? Porque tem submarinos no fundo do mar brasileiro, nas costas, porque vários submarinos nas costas do Brasil, ali do norte, perto da Guiana, tem vários, né, que foram afundados por ataques de contra-torpedeiros e principalmente ataques pela Força Aérea, né? Então, esses submarinos, inclusive o U-507, teve com destino no fundo do mar, no Mar da Guiana. Ele fez a operação, fez a razia toda, voltou. Depois, quando ele retorna ao Atlântico Sul, ele continua as operações, só que mais ao norte, e aí ele é afundado por um ataque aliado. Então, eu fico perguntando, que raio esses submarinos vieram fazer aqui? Vieram fazer turismo nas profundezas dos mares do Sul? Não, vieram em operação de guerra. Não vieram com boa intenção, né? Os submarinos alemães eram, até pela necessidade que a Marinha Alemã direciona, há um momento ela direciona a fabricação para os estaleiros para fabricar submarinos, não para navios, né, vasos de guerra. Então a ideia era mesmo estrangular esse fluxo, que foi bem sucedido na Batalha do Atlântico. Foi a única vez que Churchill, quando os Estados Unidos e Canadá tiveram bloqueados, ou tiveram afundados muitos dos seus navios, e não podiam fornecer armamentos, e principalmente mantimentos, tudo o que podia para ajudar a Inglaterra, foi nesse momento que Churchill disse nas suas memórias que foi a única vez que ele achou que a guerra poderia ser perdida. Porque a Inglaterra não estava conseguindo ter os produtos que necessitava. Porque os alemães conseguiram, na primeira fase, afundar mais navios do que os Estados Unidos eram capazes de fabricar. Então, isso realmente foi... aí, quando eles conseguiram virar a maré e ter uma superioridade, conseguir afundar fazer por escoltas e diminuir esse perigo,
os submarinos alemães foram para o litoral americano e para o Mar do Caribe. Quando lá também ficou perigoso para os submarinos alemães, aí foram para o mar, para o Atlântico Sul. E aí nós entramos. Professor, quais as principais constatações do seu livro? Por que é que o senhor diz assim, essa guerra não acabou ainda? Na verdade, a guerra para o combatente, ela nunca termina. Ela fica tatuada praticamente na sua memória, na sua vida, nas suas lembranças e nas suas ações. Uma pessoa que vivencia uma guerra e todo o horror da guerra, não podemos esquecer que não é só não morrer. Geralmente você vai para a guerra para matar alguém. Inclusive o termo pracinha é muito simpático, né? Mas ele não expressa, na verdade, uma realidade cruel. Eles estavam ali não para jogar futebol, para representar a nação, eles estavam ali para matar outras pessoas. Né? Como disse um combatente para mim uma vez, eu não estava ali para morrer pela pátria, eu estava ali para fazer o meu inimigo morrer pela pátria dele. Então, a própria forma como ele fala isso, assim, essa necessidade de tentar extrair um pouco de humor, um pouco de ironia nisso, marca o quanto que a guerra fica impregnada na vida essa experiência da guerra fica. Então, esses combatentes, uma parte deles realmente enfrentou combate. Vamos dizer aí, calculando dos 25 mil, uns 8, 10, 12 mil realmente viram o inimigo, o branco dos olhos do inimigo, vamos dizer assim. Correram riscos, porque também a guerra ela é feita não apenas pelos que combatem, mas para aqueles que provêm os que combatem dos armamentos, dos equipamentos, da cozinha, o hospital de campanha, o correio, até banco, né, do Brasil, serviço religioso. Então, essas pessoas não vão matar as outras, mas elas estão ali para participar dessa organização que visa vencer o inimigo. Muito bem. As pessoas que vivenciaram mais fortemente a guerra, né, e os combates, elas têm reações diferentes em relação àquelas que ficaram na retaguarda. Mas, em geral, elas foram esquecidas pelo governo. Eles foram desmobilizados rapidamente. Eles foram desmobilizados já na Itália, o que era uma coisa estranha. Em geral, se desmobilizava... Claro, uma hora tem que desmobilizar mesmo, mas a desmobilização significa você sair sob a responsabilidade de estar mobilizado, de estar sob a responsabilidade da Força Armada ao qual você pertence, e agora você vai para outro lugar. Eles foram desmobilizados na Itália, mas continuaram sob a autoridade militar do Brasil. Quando chegaram aqui, eles foram proibidos depois de um certo dia, depois de 2 ou 3 dias, proibidos de usar a farda da FEB. Proibidos de falar sobre a FEB. Contar as coisas. Falar em jornais. Tá? Então, houve depois das festas, que foram maravilhosas, calcula-se que quase metade da população do Rio de Janeiro estava na primeira das 5 chegadas, né? Porque foram 5 escalões, né? Esse grupo, ele foi desmobilizado, foi proibido de vestir a farda FEB, e depois que eles voltaram para os seus empregos, encontraram uma certa reticência por parte daqueles que estavam no Brasil. Lá veio o herói de guerra voltando. Né? Não houve uma preparação das pessoas que estavam aqui no Brasil para recebê-los. Porque eles não vão voltar os mesmos. O cara volta mais estranho, ele não veio neurótico de guerra, não está normal. Cara, como é que você volta normal depois de uma
Não era só o combate em si. Dos depoimentos dos ex-combatentes que eu tomei, muitos ficaram chocados com a miséria humana, principalmente nas cidades mais pobres da Itália, né? Pessoas se vendendo, vendendo sexo por bituca de cigarro, por comida para a família, os irmãos mais novos oferecendo às irmãs mais velhas para os soldados, né? Assim, a degradação humana. Então, eles voltaram e não foram compreendidos pela sociedade. Com o tempo, você vai tendo vai assentando um pouco, vai compreendendo melhor as coisas. Mas eles não tiveram nenhum programa de reintegração. Muito diferente dos Estados Unidos, que custou muito mais caro para os Estados Unidos do que custaria para o Brasil. Os Estados Unidos gastaram mais com a reintegração dos seus ex-combatentes do que o plano Marshall inteiro. Mas por quê? Porque para isso era importante para eles, né? E foi a base dos chamados anos dourados depois dos Estados Unidos. Porque não pressionaram pelo desemprego, que foi no caso brasileiro teve desemprego entre os ex-combatentes, porque a lei dizia, ele tem que voltar para o mesmo emprego tem direito de voltar para o mesmo emprego que saiu. Tá, só que ele não podia ser demitido enquanto estava em serviço, que é que nem quando a gente faz o tiro de guerra. Só que depois que acaba, passa um tempo, eles já eram demitidos. Então, isso criou dificuldades. Nós tivemos muitos casos registrados de suicídio, de alcoolismo, de violência doméstica, né? Claro, é uma minoria perto dos 25 mil, mas eles não poderiam ser deixados de lado. Então, as associações lutaram por legislação, mas as leis até eram expedidas. Só que quem é que cumpria? No Brasil é assim, tem lei que é cumprida, tem lei que pega e tem lei que não pega, né? Então, para eles, isso calou muito fundo. Então, só na Constituição de 1988, quando uma parte já tinha morrido, né, e quando já estão bem mais velhos, é que foi dada uma pensão com os vencimentos de um segundo tenente para aqueles que combateriam. Eles tinham que escolher, inclusive, eles não podiam acumular pensão com uma aposentadoria do seu serviço normal. Então, eles foram esquecidos, mesmo os militares do Exército que participaram da FEB tiveram uma resistência dentro da própria força. Isso é importante dizer. Assim que eles chegaram, eles foram mandados pelos seus comandos para unidades mais distantes possíveis, né? Em parte, isso se explica porque esses oficiais e praças do Exército, regulares do Exército, eles tinham uma folha de combate, uma folha profissional que os outros não tinham, né? Então, na hora da promoção, eles iam sempre estar na frente. Então, aqueles que ficavam, que não foram, queriam vê-los pelas costas. Então, na Academia Militar das Agulhas Negras mesmo, eu tenho depoimentos que oficiais disseram, eu era um oficial instrutor da AMAN, eu queria ensinar sobre os ensinamentos que nós aprendemos na Segunda Guerra, na campanha da Itália, e o comando não se interessava. Então, isso realmente, a guerra não acabou porque ela não foi bem concluída com a volta equilibrada e planejada dos combatentes. Então, ela também não acaba por um ponto positivo. Esses combatentes e seus familiares, eles lutaram para que essa memória fosse preservada. Ainda bem. E, de certa maneira, as associações de ex-combatentes sempre lutaram para que essa memória fosse preservada, as comemorações fossem feitas. Então, eles ainda hoje guardam uma parte desse acervo da participação do Brasil na Segunda Guerra. E isso é muito importante.
Nos dias de hoje, professor, eu sinto uma tendência, por causa da polarização política, né? Esse emburrecimento, eu chamo de emburrecimento crítico da população. Então, há uma tendência de negar agora o que os militares fizeram, porque os militares, eles lembram o atual governo, não é? Então, há essa negação. Você concorda com isso? Como diz o célebre filósofo de Botequim, uma coisa, outra coisa, né? A geração, de oficiais que participou da FEB e que ajudou a fazer o golpe militar de 64, Uhum. temos exemplos, por exemplo, Castelo Branco, que era tenente-coronel na época da campanha da Itália, o chefe da terceira seção e que foi o presidente, né? Temos o Cordeiro de Farias, que foi o comandante da artilharia da FEB, que no seu próprio livro de memórias dizia que conspirou ativamente para fazer o que eles chamam de revolução, eu chamo de golpe, que é um golpe de Estado. Isso é tecnicamente negável. Tecnicamente é golpe de Estado mesmo, né? É Tecnicamente é golpe golpe de de Estado. Estado. Tecnicamente, quando se derruba um governo, ainda mais, vou citar aqui alguém que não é nem brasileiro, né, é Edwin Luttwak, que num livro sobre golpe de Estado, o modo de fazer, né, que é uma análise sobre golpes de Estado, ele diz claramente, quando uma instituição de dentro, geralmente golpes de Estado acontece quando uma instituição de dentro do próprio Estado derruba o seu governo, né? E derruba por meios extraconstitucionais. Não vamos discutir isso. Mas, assim, esse grupo não era majoritário dentro da própria Força Expedicionária Brasileira. A Força Expedicionária Brasileira, ela tinha gente de todos os credos, todas as posições políticas. Só para você ter uma ideia, Eleazar, dois dirigentes do Partido Comunista pertenceram à FEB, dois dirigentes máximos, presidentes do Partido Comunista. Jacó Gorenda e depois do Partido Comunista do Brasil, Jacó Gorenda foi do Partido Comunista do Brasil e o Salomão Malina. Nós tínhamos um comandante de batalhão que era comunista e que foi deputado eleito pelo Partido Comunista na Constituinte de 46, 47. Então, que é o Major Henrique Cordeiro Oeste. Celso Furtado foi da FEB. Não sabia. Não sabia. Foi da FEB. Tem até ele escreveu um pequeno livro, Contos da Vida Expedicionária. Tá. Então, assim, você tem uma gama muito grande, não é só os militares que fizeram o golpe, não. Você tinha gente ali, da aeronáutica, por exemplo, que até fez parte do grupo de caça da FAB, na Segunda Guerra Mundial, e que, como se opôs ao golpe, foi perseguida, como é o caso do comandante Rui Moreira Lima. Né? Então, você tem os dois lados. Né? Claro que uma maioria era mais conservadora politicamente, mas não dá para dizer, como disse um jornalista que foi correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial, o jornalista Joel Silveira, né, que tem ótimos livros sobre a FEB, e ele escreveu um livro, quando ocorreu o golpe de 64, escreveu um livro assim, As Duas Guerras da FEB. Então ficou aquela ideia de que a FEB é que derrubou o regime de João Goulart. Não foi. Isso foi, vamos dizer, é mais retórico do que histórico. Né? Não tem base empírica, não tem base documental que possa dizer isso. É claro que essa impressão fica, né? Então, como, infelizmente,
uma parte da população ficou alheia a isso, quem é que sempre ficava mantendo essa chama da participação no Brasil acesa? As Forças Armadas. Infelizmente, porque deveria ser de todo mundo, mas felizmente porque eles puderam fazer essa preservação e esse estímulo, né? Então, por isso que eu falo, é uma guerra que não acaba, porque ela, ao mesmo tempo, se estende pela memória, e agora já não tem mais só... ela se estende pela memória não só não dos combatentes, que agora eles estão com... Acho que nenhum tem menos de 90 anos, dos vivos. Está entre 85 para cima, né? Então, infelizmente, estão, como disse né, não sou eu que falo, foi um próprio ex-combatente que disse, nós estamos em extinção. É triste, mas é a nossa realidade. Você também já não, espero que não, né? Mas daqui a um tempo estaremos também, né? E quem que está segurando essa bandeira? São os filhos. São os filhos e também os amigos e adeptos, né? Pessoas que fazem sites, que fazem páginas, que não deixam essa memória sair. Só que, aí é que tá, os historiadores trabalham com essa memória, mas muitas vezes eles se contrapõem a ela, porque às vezes a memória ela é traiçoeira, ela sempre preserva um tipo de versão. Sempre, é que nem a gente fazer autobiografia. Tem um jornalista inglês que dizia, não tem nada mais mentiroso que uma autobiografia. Porque quando é que você vai reconhecer que você foi canalha? Em certo momento. Mesmo que você diga assim, eu fui canalha, mas você vai justificar com os motivos mais nobres possíveis que você foi canalha, né? Professor, então, o nosso tempo está chegando ao final. Você vê que eu me empolgo, né? Considerando que a gente teve aí uma interrupçãozinha, vamos pensar no futuro breve, você voltar para conversar com a gente? Né? Será um prazer. Ok. Só complementando, não sei quem é Carnevale, um paraense que foi junto da FEB, também era líder estudantil e membro do PCB, o Cléo Bernardo de Macambira Bastos. Né? Aliás, só uma coisa importante, que até você falou do militante do PCB, a FEB foi a única força da Segunda Guerra Mundial inteira que foi integrada racialmente. Os Estados Unidos tinha tropas, tinha negros, só que eles eram segregados dos brancos. Tinha uma unidade, uma divisão do exército, que aliás ficou do lado da FEB, só de negros, né? E comandada por brancos. A FEB não tinha essa divisão. Então combatiam lado a lado, brancos, negros, índios, morenos, japoneses, nipo-brasileiros, né? Agora, é claro, isso não quer dizer que não houvesse racismo, mas, assim, o racismo da FEB era igual ao racismo cordial no Brasil. Por exemplo, quantos comandantes que você tinha na FEB? E aí eu lembrei, acho que o único comandante que eu tenho registro de companhia, era um capitão, que era negro, né? Ele era também militante do Partido Comunista, era o Kardec Leme. Então você tem, a FEB realmente é um manancial de coisas que ainda dá muita pesquisa ainda para fazer. Ok. Professor, o Arthur também, o Arthur que é de Novo Hamburgo, faz parte do nosso grupo, quando você falou sobre os submarinos, ele falou que o U-513 está afundado nas costas de Santa Catarina. Ok? Bem, professor, vamos encerrar, senão daqui a pouco cai a live. Pessoal, sábado, 16 horas, vamos falar com a Martina Marchelová, direto da República Tcheca, 16 horas. E ela vai falar sobre as memórias da Segunda Guerra na República Tcheca. Tá certo? Professor, muito obrigado. E até uma outra vez. Vamos ver se a gente volta. Tá certo? Eu agradeço. Um abraço para todos e agradeço a oportunidade. Fico à disposição. Ok.
Valeu. Muito obrigado, professor. Excelente.